Olá pessoal, aqui professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos determinar a fórmula resolutiva da equação do segundo grau para encontrarmos as raízes ou zeros da função quadrática e determinar as coordenadas do vértice da parábola e fazer alguns exercícios também. Tá? Então, determinação dos zeros ou das raízes da função quadrática. As raízes são as abscissas dos pontos onde o gráfico intercepta o eixo x. Isso a gente já sabe desde a função afim. Então, nesses pontos, a ordenada y é nula. Por isso que é chamado zero da função. A função é zero. Então, as raízes são os números reais x, tal que f de x é zero. Então, achar a raiz é achar o valor do x onde o gráfico intercepta o eixo x. Tá? Então, se y igual a ax2 mais bx mais c, então temos que resolver a equação do segundo grau, ax2 mais bx mais c igual a zero. Porque se eu quero a raiz, e na raiz o y é nulo, zero, então eu vou substituir aqui o y por zero. Então eu vou igualar isso aqui a zero, eu tenho uma equação do segundo grau. Tá? Então vamos ver como é que a gente resolve essa equação literal aqui. Nós temos que achar o valor do x, temos que isolar o x. Então para isso nós vamos fazer alguns artifícios aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é passar o c aqui para o segundo membro. Tá? Ou subtrair c dos dois lados. Então fica x2 mais bx igual a menos c. Tá? Então agora nós vamos multiplicar os dois lados da igualdade por 4a. O que eu faço de um lado, eu faço do outro. Então fica ax2 vezes 4a, mais bx vezes 4a e menos c vezes 4a. Então ax2 vezes 4a fica 4a2x2, bx vezes 4a fica 4abx e menos c vezes 4a fica menos 4ac. Tá? Agora nós vamos somar b ao quadrado dos dois lados da igualdade. O que eu faço de um lado, eu faço do outro. Tá? Então eu vou pegar esse 4a2x2 mais 4abx e somar b2. E o menos 4ac, vou somar o b2, fica menos 4ac mais b2, ou b2 menos 4ac, invertendo a ordem, sem problema nenhum. Tá? Então nós temos uma igualdade aqui. E vejo que esse 4a2x2 mais 4abx mais b2 é um trinômio quadrado perfeito. E a gente pode fatorar isso aqui. A gente sabe que o trinômio quadrado perfeito ele vem do quadrado da soma ou da diferença. Como tudo aqui é positivo, isso aqui veio do quadrado da soma de dois termos. Daí exatamente 2ax mais b ao quadrado. Se eu desenvolver esse produto notável, vai dar esse trinômio ali. Quadrado do primeiro, quadrado de 2ax é 4a2x2. O termo do meio aqui é duas vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 2ax dá 4ax, vezes b fica 4abx. E mais o quadrado do segundo, mais b ao quadrado. Tá? Então ele é um trinômio quadrado perfeito, igual a b2 menos 4ac. Tá? E veja que agora o x aparece só num termo. Então é fácil de isolar o x aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai tirar essa potência, esse quadrado aqui. Então, para isso, a gente vai tirar a raiz quadrada. E lembra que quando a gente tira a raiz quadrada para resolver uma equação, vai aparecer o mais ou menos. Então, eu vou tirar a raiz dos dois lados, lado esquerdo e lado direito. Fica a raiz de 2ax mais b ao quadrado, mais ou menos a raiz de b2 menos 4ac. Aí vai cancelar a raiz com o quadrado, vai ficar 2ax mais b, igual a mais ou menos raiz de b2 menos 4ac. Agora o b que está somando vai subtrair, vai ficar 2ax igual a menos b, mais ou menos raiz de b2 menos 4ac, e o 2a vai dividir. Então fica x igual a menos b, mais ou menos raiz de b2 menos 4ac sobre 2a. Então esta é a forma resolutiva da equação do segundo grau, mais conhecida no Brasil como forma de Bhaskara. É só no Brasil que é usado esse termo de Bhaskara, mas é a forma resolutiva da equação do segundo grau. Então, com ela, a gente acha as raízes da função do segundo grau, aliás, da função polinomial do segundo grau, ou função quadrática. Barbadinha. Então, simbolizando as raízes ou zeros por x' e x duas linhas, por que x' e x duas linhas? Porque eu tenho aqui mais ou menos, então eu vou separar aqui com mais e com menos. Então vou chamar o x' de menos e mais, raiz de b2 menos 4ac sobre 2a, e o x duas linhas por menos b menos raiz de b2 menos 4ac sobre 2a.
Podia ser o contrário, pode colocar aqui x2' e aqui x', não tem problema. Tá? Tem uns que simbolizam por x1 e x2, qualquer símbolo aqui para o x, desde que seja diferente. Aqui não pode ter o mesmo símbolo, porque aqui é mais e ali é menos. Tá? Barbadinha. Antes de nós irmos adiante nesse estudo, inscreva-se no canal, deixe seu like, deixe comentário e divulga para seus colegas. Tá? Então, continuando aqui, ó, tá? A expressão do radicando, né, que está dentro da raiz do B2 menos 4AC, é conhecida pelo nome de discriminante e é simbolizada por delta, pela letra grega delta aqui. Tá? Então, se o delta é B2 menos 4AC, ó, né, assim, podemos escrever de forma resumida x igual a menos b mais ou menos a raiz de delta, em vez de botar B2 menos 4AC sobre 2A. Tá? E aí, x' menos b mais raiz de delta sobre 2A e x2' menos b menos raiz de delta sobre 2A. Tá? Vocês vão ver que esse B2 menos 4AC ele tem o nome de discriminante porque ele vai, né, classificar para nós os tipos de raízes que nós temos conforme, né, o sinal desse discriminante aqui dentro da raiz, porque aqui eu tenho uma raiz quadrada, né, e esse delta aqui ele pode dar positivo, negativo ou nulo. Tá? Então isso nós vamos analisar mais tarde. Tá? O discriminante delta igual a B2 menos 4AC nos informa sobre as raízes da função. Tá? Então, ó, se o delta é maior que zero, né, positivo, então a função possui duas raízes reais diferentes. O x' vai ser diferente do x2'. Né? Claro, se o delta aqui for positivo, a raiz vai existir. Então, eu vou pegar o menos b e somar aqui sobre 2a para achar o x2'. E aqui vou pegar o menos b e diminuir o valor da raiz. Então, vai dar valores diferentes. Eu tenho duas raízes reais diferentes. Se o delta é igual a zero, então a função possui duas raízes reais iguais. O x' é igual a x2'. Se aqui é zero, né, somar zero ou subtrair zero vai dar a mesma coisa. Então, o x' e o x2' vão ter o mesmo valor. E se o delta é menor que zero, então a função não possui raízes reais. Tá? Quer dizer, se o delta aqui se for negativo dentro da raiz quadrada de número negativo não é real. Aí não tem raiz, a gente diz. Tá? Barbadinha. Tá? Continuando, então, exemplo. Ó. Letra A. Determinadas raízes da função f de x igual a 3x2 mais 4x menos 4. Então, achar as raízes é achar o valor do x, onde f de x é zero. Então, nós vamos pegar o 3x2 mais 4x menos 4 igualar a zero. Veja que aqui o a é 3, o b é 4 e o c é menos 4. Tá? Por que eu quero saber o ABC? Porque a gente vai usar a fórmula resolutiva da equação, né? Achando primeiro o delta, né? Que é B2 menos 4AC, aí substituindo, ó, o B é 4, ó, 4 ao quadrado, menos 4AC, 4 vezes o 3, que é o A, vezes o C, que é menos 4. Entre parênteses é negativo, né? Sempre dizendo isso. Aí 4 ao quadrado 16, menos 4 vezes 3 dá menos 12, menos 12 vezes menos 4 vai dar mais 48. E 16 mais 48 deu 64. Veja que o delta deu positivo, então isso significa que ela vai ter duas raízes reais diferentes. Tá? Então, ó, x é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então vamos substituir, ó, menos b, né? Menos o b, que é 4, então fica menos 4, mais ou menos raiz de delta, raiz de 64. 2a, duas vezes o a, que é 3. Barbadinha. Tá? Então, a x vai ser menos 4, mais ou menos, raiz de 64 é 8, e 2 vezes 3 é 6. E agora eu vou separar, ó, o x' eu vou chamar de menos 4 mais 8 sobre 6. E o x2' menos 4 menos 8 sobre 6, separando. Então, calculando aqui, ó, menos 4 mais 8 dá 4 sobre 6. 4 sextos simplificando dá 2 terços. E aqui, menos 4 com menos 8 dá menos 12, dividido por 6 dá menos 2. Então, as raízes são menos 2 e 2 terços. Tá? Barbadinha. Exemplo B, ó. Determinar os pontos de interseção do gráfico de f de x igual a menos x2 mais 2x menos 1 com o eixo x. Ora, os pontos de intersecção do gráfico com o eixo x são as raízes, né? É onde a função é nula. Então, nós vamos igualar a zero, a menos x2 mais 2x menos 1 igual a zero, e achar o valor do x. Tá? Aqui, para resolver essa equação, não é obrigado, mas eu vou multiplicar por menos 1
só por causa do sinal negativo aqui. Então, com isso vai mudar o sinal de tudo. Né? Menos x2 vezes menos 1 dá mais x2, menos 2x vezes menos 1 dá menos 2x, menos 1 vezes menos 1 dá mais 1, e 0 vezes menos 1 dá 0. Tá? Então, agora o A vale 1, que é o coeficiente do x2, o B é menos 2 e o C é 1. Tá? Calculando o delta, B2 menos 4AC, então o B é menos 2, entre parênteses, só menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, e o C é 1. Tá? Menos 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 1 vai dar 4, e 4 menos 4 é 0. Então o delta deu 0. Então isso significa que as raízes vão ser iguais, o x' vai ser igual ao x duas linhas. Né? Então vamos aplicar na forma resolutiva aqui. Ó. Então x vai ser igual a menos b, tá, ó, menos b, então é menos o menos 2, vai ficar mais 2, ó. Mais ou menos raiz de delta, é 0, raiz de 0, 2a, 2 vezes 1. Então, o x vai ser 2 mais ou menos 0 sobre 2. Ah, claro, não precisaria, mas se eu separar aqui, ó, 2 mais 0 sobre 2 vai ser o x', que é 2 sobre 2, que é 1. Né? E o x duas linhas, 2 menos 0 sobre 2, que também é 2 sobre 2, que é 1. Tá? Então a raiz é 1, né? Eu tenho uma raiz. A gente também diz que ele tem raiz dupla. Né? As raízes são iguais. Tá? Barbadinha. Letra C. Ó. Determinar as raízes da função f de x igual a 2x2 mais 4x mais 4. Então, nós vamos igualar a 0, 2x2 mais 4x mais 4 igual a 0. Tá? Vejo que o A é igual a 2, o B é igual a 4 e o C é igual a 4. Eu poderia dividir tudo por 2 aqui para simplificar o ABC, se a gente quisesse. Aqui, tá? Então, achar o delta. Ó. Então, 4 ao quadrado, b ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 2, e vezes o c, que é 4. 4 ao quadrado é 16, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 4, 32. E 16 menos 32 é menos 16. Ó. Então, o delta deu negativo. Então, significa que, né, como o delta é menor que zero, a função não possui raízes reais. Então, não dá para calcular dentro dos reais as raízes. A barbadinha. Letra D. Ó. Determinar os valores de m para que o gráfico da função f de x igual a 2x2 menos 5x mais m tenha raízes reais. Então vamos pensar. Ó. Eu quero que o gráfico dessa função tenha raízes reais. Então, para isso, qual é o m para que isso aconteça? Para ter raiz real, deve acontecer que as raízes têm que pode ser iguais ou pode ser diferentes. Não é isso? Quando elas são diferentes, o delta é positivo, é maior que zero. E quando as raízes são iguais, o delta é igual a zero. Então, para que tenha raízes reais, o delta tem que ser maior ou igual a zero. Tá? Pode ser maior que zero ou igual a zero. Então, eu vou usar os dois juntos para ter a raiz real. Ou seja, B2 menos 4AC tem que ser maior ou igual a zero. Tá? Veja que o A é 2, aqui ó, o A é 2, o B é menos 5, ó, e o C é o M. É o M que a gente está procurando. Então, vamos substituir. Ó. O B é menos 5, ó, menos 5 ao quadrado, menos 4, vezes o A, que é 2, e vezes o C, que é M. Menos 5 ao quadrado é 25, menos 4 vezes 2 vezes m é menos 8m. Então, a 25 menos 8m é maior ou igual a zero. Tá? Então, aqui agora, ó, eu vou passar o 25 para o segundo membro, né? Ou diminuir 25 dos dois lados, vai ficar menos 8m maior ou igual a menos 25. Tá? Então, nós vamos multiplicar por menos 1, por ser negativo o coeficiente da variável. Tá? Menos 8m vezes menos 1 vai ficar mais 8m. E menos 25 vezes menos 1 vai ficar mais 25. E quando eu multiplico uma desigualdade por um número negativo, ela inverte. Então, vai ficar 8m menor ou igual a 25. Tá? Muda o sinal dos dois termos ali e inverte o sinal da desigualdade. E o m é menor ou igual a 25 oitavos. Então, os valores para os quais de m para que o gráfico dessa função tenha raízes reais, né, os valores de m têm que ser menores ou iguais a 25 oitavos. Barbadinha. Tá? Determinação das coordenadas do vértice. Tá? Então, o x do vértice e o y do vértice. Primeiro, vamos calcular a determinação da ordenada do vértice, quer dizer, o y do vértice.
Então, vamos ver como é que a gente encontra o y do vértice. Tá? Então, vamos determinar o conjunto imagem da função f de x igual a x2 mais bx mais c. Então, nós vamos chegar no y do vértice a partir do conjunto imagem. Lembra lá na primeira aula, né, que a imagem, né, um dos limites do conjunto imagem era o y do vértice. Quando a concavidade é para cima, é do y do vértice a mais infinito. Quando a concavidade é para baixo, é de menos infinito ao y do vértice. Então, a partir da imagem, nós vamos fazer isso. Então, para isso, devemos descobrir para quais valores de y existe x, de modo que ax2 mais bx mais c seja igual ao y. Não é isso? Né? A imagem são os valores de y que tem ponto no gráfico. E se tem ponto no gráfico, vai ter x para ele. Então, eu tenho que descobrir que valores de y existe x. Tá? De modo que eu tenha essa igualdade aqui. Tá? Então, nós vamos resolver essa equação aqui. Tá? Nós vamos igualar a zero, que isso aqui é uma equação de segundo grau. Né? Então, vai ficar x2 mais bx mais c menos y. Ó. O y passou a subtrair. Eu coloquei entre parênteses porque o y é como se fosse um termo independente também de x. Ó. Ele não tem x, então ele vai funcionar junto com c. Tá? Então, isso aqui é uma equação de segundo grau. Vamos aplicar aqui o delta. Tá? Para que tenha valores reais, né, o delta tem que ser maior ou igual a zero, que nem o exercício anterior. Ó. Tá, ó, existem valores de x que satisfazem essa equação, 6 somente c, b2 menos 4 vezes o c da equação aqui seja maior ou igual a zero. Quer dizer, o delta dessa equação aqui tem que ser maior ou igual a zero para existir raiz real. Tá? Ou seja, B2 menos 4 vezes o A vezes o C, que é tudo isso aqui. C menos Y tem que ser maior ou igual a zero. Aí multiplicando 4A pelos dois de dentro, eliminando parênteses, só fica B2 menos 4A vezes C, 4AC, e menos 4A vezes menos Y mais 4AY. E notem que B2 menos 4AC é delta, né? É o nosso delta. Então isso aqui eu posso escrever como delta mais 4AY maior ou igual a zero. Tá? Simplificando isso aqui. Tá? Então 4AY tem que ser maior ou igual a menos delta. Tá? Então, como eu quero o y do vértice, ó, esse y aqui vai ser o y do vértice. Tá? Isso vai depender agora do sinal do A. Tá? Então, vamos ver aqui. Ó. Se o A for maior que zero, tá? O y vai ser maior ou igual a menos delta sobre 4A. Tá? Então, basta isolar aquele y. Né? Quer dizer, se o A for positivo, o que aconteceu? Eu dividi os dois lados por 4A. Como o A é positivo, eu estou dividindo por número positivo. Então, esse sinal fica o mesmo, não inverte. Então, y é maior ou igual a menos delta sobre 4A. Ou seja, a imagem é y pertence aos reais, tal que y é maior ou igual a menos delta sobre 4A. E veja se o A é maior que zero, a concavidade é para cima. Se a concavidade é para cima, né, a imagem é do y do vértice a mais infinito. Né? Então, isso aqui é o y do vértice, menos delta sobre 4A. Agora, logo, o y do vértice, né, é menos delta sobre 4A. Agora, vejam o gráfico. Ó. Gráfico com concavidade para cima, porque o A é positivo. A imagem é de menos delta sobre 4A, é do vértice até mais infinito. Tá? Então, o y do vértice aqui ó, é menos delta sobre 4A. Tá? Y do vértice menos delta sobre 4A. Agora, se o A é negativo, se o A é menor que zero, quando eu divido o 4AY e maior ou igual a menos delta pelo 4A, como é negativo, vai trocar o sinal da desigualdade. Então, o y vai ser menor ou igual a menos delta sobre 4A. Daí vai inverter a desigualdade. Tá? Então, a imagem vai ser conjunto de y pertence aos reais, tal que y é menor ou igual a menos delta sobre 4A. Tá? Logo, o y do vértice é menos delta sobre 4A também. Tá? Então, veja, ó, o A é menor que zero, ele tem concavidade para baixo. Tá? Então, o que é a imagem? É y menor ou igual a menos delta sobre 4A. Tá? Quer dizer, menos delta sobre 4A ó, é o y do vértice. Ó. Então, daqui para cá, é menor ou igual a menos delta sobre 4A. Então, o y do vértice é menos delta sobre 4A.
Tá? Então, tanto faz tendo concavidade para cima quanto concavidade para baixo, que o y do vértice é calculado pela mesma expressão, a menos delta sobre 4a, a barbadinha. Tá? Agora, como é que a gente determina a abscissa do vértice, o x do vértice? Tá? Então, vamos substituir o y da função y igual a x2 mais bx mais c pelo y do vértice. Né? Porque há pouco a gente viu como é que se calcula o y do vértice. Então, se eu quero o x do vértice, no lugar do y eu coloco o y do vértice. Então, vai ficar ax2 mais bx mais c igual a y do vértice. Ou seja, ax2 mais bx mais c igual a menos delta sobre 4a. Tá? E agora vamos resolver isso aqui, ó. Vamos achar o x. Tá? Então, substituindo o delta, ó, delta é b2 menos 4ac sobre 4a. O resto ficou igual. Tá? Agora nós vamos passar aqui essa fração para o primeiro membro. Né? Vai ficar então ax2 mais bx mais c mais b2 menos 4ac sobre 4a, para igualar a zero. Tá? Porque isso aqui é uma equação do segundo grau. Tá? Então nós vamos eliminar o denominador aqui, ó, tirar o mínimo. Né? Aqui o denominador do C é 1, o denominador do BX é 1, o denominador do AX2 é 1. Então, o mínimo múltiplo aqui entre 1, 1 e 4A, e 1 aqui do zero é 4A. Então, 4A dividido por 1 aqui é 4A, 4A vezes AX2 é 4A2x2. 4A dividido por 1 é 4A, 4A vezes BX é 4ABX. E 4A dividido por 1 é 4A, vezes C é 4AC. E 4A dividido por 4A é 1, e 1 vezes B2 menos 4AC é B2 menos 4AC. E 4A dividido por 1 é 4A, vezes 0 é 0. E com isso a gente pode eliminar o denominador, que ele é comum dos dois lados. E vejo que no numerador aqui, ó, o 4AC menos 4AC pode cancelar. Tá? E o que vai sobrar ali? Ó? Sobrou 4A2x2 mais 4ABX mais B2 igual a zero. E isso aqui é um trinômio quadrado perfeito que a gente já andou olhando. Né? A gente já fez isso aqui quando a gente deduziu a fórmula resolutiva da equação do segundo grau, lá na aula 1. Então, esse trinômio quadrado perfeito dá para fatorar, ele é 2ax mais b ao quadrado, né? Igual a zero. Tá? Então, agora eu vou tirar a raiz dos dois lados, ó, raiz de 2ax2 mais b ao quadrado, mais ou menos raiz de zero. Aqui vai simplificar, sobra 2ax mais b e raiz de zero é zero. Aí dá para isolar o x, ó, 2ax é igual a menos b, e x do vértice é menos b sobre 2a, passando 2a a dividir. Tá? Logo, então, o vértice da parábola é o ponto vértice x do vértice e y do vértice, ou seja, menos b sobre 2a, que é o x do vértice, e menos delta sobre 4a, que é o y do vértice. Barbadinha. Então, deduzimos as formulazinhas que calcula o x do vértice e o y do vértice. Tá? Então, vamos ver um exercício. Ó. Dada a função f de x igual a x2 menos 2x menos 8, determine no a concavidade. Né? Como a é igual a 1, né? Então, A que é 1 é maior que 0. Então, a concavidade é para cima. Tá? Então, já sei que é para cima. Veja o que eu disse na primeira aula. Quando eu vou resolver um problema que em função quadrática, a gente olha primeiro o A aqui. Ó. Então, o A é positivo, tem concavidade para cima. Letra B, as raízes. Tá? Então, nós vamos calcular o delta primeiro, né? Então, b ao quadrado, vejo que o b aqui é menos 2, então menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1 aqui, ó, vezes o c, que é menos 8, então entre parênteses o menos 8. Então, delta, menos 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes 1 é menos 4, vezes menos 8 dá mais 32. E 4 mais 32 é 36. Como o delta deu positivo, significa que ele tem duas raízes reais e diferentes. Tá? Então, x vai ser menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Tá? Então, ó, x vai ser 2, né? Menos b. O b é menos 2, vai ser menos 2, que vai ficar mais 2. Mais ou menos raiz de 36, que é o delta, e 2a, 2 vezes 1, que é 2. Tá? Então, o x' é 2 mais 6 sobre 2, né? Raiz de 36 é 6, e o x duas linhas é 2 menos 6 sobre 2. Resolvendo lá em cima, 2 mais 6 dá 8 sobre 2, que é 4.
E aqui 2 menos 6 é menos 4 sobre 2, que é menos 2. Então as raízes são menos 2 e 4. Barbadinha. Tá? Letra C, ó, as coordenadas do vértice. Bom, coordenadas do vértice é dado por essas duas formas, ó, x do vértice e y do vértice. Então, x do vértice é menos b sobre 2a. Então, vai ser menos o b, que é menos 2, sobre 2 vezes o a, que é 1. Veja, esse menos é da formulazinha aqui, ó. E o b lá, ó, é menos 2. Então, menos e menos aqui vai dar mais 2 sobre 2, ó, que é 1. Tá? Aqui menos com menos vai dar mais 2. 2 vezes 1 é 2. 2 dividido por 2 é 1. Então, o x do vértice é 1. Y do vértice é menos delta sobre 4a. O delta é 36, então vai ficar menos 36 sobre 4 vezes 1. 36 dividido por 4 é 9. Negativo, menos 9. Tá? Então, aqui tem o x do vértice e y do vértice. Uma outra dica aqui, ó, eu poderia ter calculado o y do vértice sabendo de antemão o x do vértice, basta substituir esse 1 aqui, que é o x do vértice, lá no x da função. Ó. Aí não precisaria decorar essa fórmula aqui. Né? Substitui o 1 lá, ó, né? Faz y igual a 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1, menos 8. Ó. 1 ao quadrado é 1, menos 2 vezes 1 é menos 2. Então, 1 menos 2 dá menos 1, menos 1 com menos 8 é menos 9. Também dá para calcular assim o y do vértice, sabendo o x do vértice. Tá? Barbadinha. Então, coordenadas do vértice, 1 menos 9. Tá? Continuando, então, letra D, o conjunto imagem. Ora, o conjunto imagem, né, é y pertencente aos reais, tal que y é maior ou igual a menos 9, porque ela tem concavidade para cima, então vai ser do y do vértice para mais infinito. Então, o y é maior ou igual a menos 9. Tá? Letra E, o esboço do gráfico. Tá? Então, aqui está o gráfico. Ó. Tá? Veja que eu tenho aqui as raízes, ó, menos 2 e 4, que a gente achou, e o y e o vértice. Ó. O x é 1, o y é menos 9, com cavidade para cima. Tá? Barbadinha. Tá? Veja aqui o eixo de simetria, né, divide a parábola em dois ramos iguais. Essa distância aqui é igual a essa. Tá? Barbadinha. Então inscreva-se no canal, deixe o seu like, o comentário e divulgue para os seus colegas.